encontre sua paixão, descubra seu propósito, acredite em si mesmo. Mas a verdade é que muita gente não sabe nem por onde começar. Elas não estão procurando uma paixão, estão tentando entender por que continuam acordando. O vazio que mais dói não é a tristeza, é a ausência de direção. É olhar para frente e não enxergar nada, não porque tudo deu errado, mas porque nada parece importar o suficiente. A pessoa não está sofrendo por causa de um grande fracasso, ela sofre porque não consegue responder. Uma pergunta simples: o que eu realmente quero fazer da minha vida? E essa é uma dor silenciosa, porque ninguém percebe. Você continua levantando, continua estudando, continua trabalhando, continua sorrindo, continua existindo. Mas por dentro, existe uma sensação constante de estar perdido, como alguém andando numa estrada sem saber para onde ela leva. Esse tema tem muito potencial porque conversa diretamente com pessoas que não estão em crise. Elas estão vazias, e existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A pessoa em crise sente que está afundando. A pessoa vazia sente que está parada. Dias passam, semanas passam, meses passam, e nada muda. Ela vê o calendário avançando, vê aniversários chegando, vê o ano terminando, e sente que não viveu nada. Não porque não fez nada, mas porque tudo pareceu acontecer sem significado. E talvez seja aí que esteja o problema. Você passou tanto tempo tentando sobreviver, tentando atender expectativas, tentando fazer o que esperavam de você, tentando não decepcionar ninguém, que em algum momento perdeu contato consigo mesmo. Quando era criança, talvez existissem sonhos, talvez existisse curiosidade, talvez existisse vontade. Mas aos poucos a vida foi enchendo sua cabeça de obrigações, de comparações, de medos, de responsabilidades. E sem perceber, você começou a viver no piloto automático. Não porque escolheu isso, mas porque parecia mais fácil continuar andando do que parar para se perguntar quem você realmente era. E o piloto automático é perigoso, porque ele não destrói sua vida de uma vez, ele apenas rouba seus dias. Você acorda, trabalha, estuda, come, dorme, repete. Acorda, trabalha, estuda, come, dorme, repete. E depois de alguns anos você percebe algo assustador. Você esteve vivo, mas não sentiu que viveu. E talvez o mais doloroso seja perceber que não existe um grande vilão por trás disso. Não foi uma tragédia. Não foi um fracasso gigantesco. Foi apenas o tempo passando. Foi apenas a rotina tomando espaço. Foi apenas você se afastando de si mesmo aos poucos. Muitas vezes, o verdadeiro problema é que a pessoa ficou tanto tempo sobrevivendo, se adaptando, agradando os outros, cumprindo expectativas e apagando partes de si mesma, que perdeu contato com aquilo que realmente queria. E aí surge o vazio. Não porque ela não tem propósito, mas porque ela já não consegue mais ouvir a própria voz. E quando você não consegue ouvir a própria voz, começa a viver pela voz dos outros, pela opinião dos outros, pelas expectativas dos outros, pelos sonhos dos outros, até que chega um momento em que você olha para a própria vida e sente que está habitando uma existência que não parece sua. Talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem cansadas sem entender o motivo. Não é o corpo que está cansado, é a alma que está distante de si mesma. E talvez o propósito não seja algo escondido esperando para ser encontrado. Talvez ele não esteja perdido. Talvez ele esteja soterrado. Soterrado por anos de medo, de comparação, de distração, de sobrevivência. Que a pergunta não seja: qual é o meu propósito? Talvez a pergunta correta seja: quem eu era antes de esquecer de mim mesmo? Porque muitas vezes a vida não melhora quando você encontra uma resposta. Ela melhora quando você volta a escutar as perguntas certas. E talvez hoje não seja o dia em que você descobrirá exatamente qual é seu propósito. Mas pode ser o dia em que você para de fugir de si mesmo. E às vezes, esse é o primeiro passo que muda tudo. E talvez seja aqui que muita gente se perde. Porque durante anos você ouviu que precisava encontrar uma resposta, encontrar uma paixão, encontrar uma vocação.
encontrar um propósito. Como se existisse uma porta escondida em algum lugar do mundo. Uma porta que, quando finalmente fosse aberta, resolveria toda a confusão dentro de você. Mas e se ninguém estiver te contando a verdade? E se o problema não for a falta de propósito? E se o problema for esperar sentir uma certeza que quase ninguém sente? Pense por um instante. Quantas pessoas realmente acordam todos os dias, absolutamente, certas do que estão fazendo? Quantas sabem exatamente para onde estão indo? Quantas têm certeza de que escolheram o caminho certo? Muito menos do que você imagina. Mas quando você está perdido, começa a acreditar que todo mundo encontrou alguma resposta que você não encontrou. Você vê alguém estudando e pensa que ela encontrou seu propósito. Vê alguém trabalhando e pensa que ela encontrou seu propósito. Vê alguém construindo uma carreira e pensa que ela encontrou seu propósito. Mas você não vê as dúvidas, não vê os medos, não vê as noites em que essas mesmas pessoas se perguntam se estão desperdiçando suas vidas. Porque a verdade é que grande parte das pessoas não está caminhando porque encontrou um propósito. Elas estão caminhando porque decidiram continuar caminhando. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Talvez você esteja esperando uma revelação, um momento mágico, uma certeza absoluta, uma sensação que diga, é isso. Era isso que eu deveria fazer. Era isso que estava faltando. Mas a vida raramente funciona assim. Na maior parte do tempo ela acontece no escuro. Você dá um passo sem saber, depois outro, e só muitos anos depois consegue olhar para trás e entender por que aquele caminho fez sentido. Talvez seja por isso que tantas pessoas ficam paralisadas. Elas querem descobrir o destino antes de começar a caminhada. Mas a caminhada vem primeiro, o significado vem depois. E enquanto você espera uma resposta perfeita, os dias continuam passando. Os meses continuam passando. Os anos continuam passando. E existe algo assustador nisso. Porque o tempo não para enquanto você tenta descobrir quem é. Ele continua avançando, silenciosamente, sem pedir permissão, sem avisar. E um dia você percebe que passou tanto tempo tentando encontrar o sentido da vida, que esqueceu de viver, esqueceu de experimentar, esqueceu de errar, esqueceu de tentar, esqueceu de descobrir quem poderia ter se tornado. Talvez o propósito não seja algo que aparece antes da ação. Talvez ele seja consequência dela. Talvez ninguém encontre o propósito sentado sozinho em um quarto, pensando sobre a vida. Talvez ele surja quando você começa a viver, quando tenta algo novo, quando aprende uma habilidade, quando ajuda alguém, quando cria alguma coisa, quando fracassa, quando recomeça, quando descobre partes de si mesmo que estavam escondidas. Porque é difícil descobrir quem você é quando passa anos sem se colocar à prova, sem experimentar, sem se permitir explorar. E talvez o vazio que você sente hoje não seja a ausência de significado. Talvez seja a ausência de movimento. Porque existe algo que pouca gente percebe. A alma humana não foi feita para permanecer parada por muito tempo. Ela precisa construir, precisa aprender, precisa crescer, precisa sentir que está indo em alguma direção, mesmo que ainda não saiba exatamente qual. E quando essa direção desaparece, surge uma sensação estranha, uma sensação de que todos os dias são iguais, de que as semanas passam rápido demais, de que os meses desaparecem sem deixar memórias, de que a vida está acontecendo em algum lugar distante, como se você estivesse assistindo sua própria existência através de uma janela, sem realmente participar dela, sem realmente sentir, sem realmente viver. E talvez seja por isso que o vazio seja tão difícil de explicar, porque ele não faz barulho, ele não chega destruindo tudo, ele chega aos poucos, na falta de entusiasmo, na falta de curiosidade, na falta de sonhos, na sensação de que nada parece valer o esforço. E quando você percebe, já não lembra mais a última vez que ficou genuinamente animado com alguma coisa. Já não lembra a última vez que sentiu expectativa pelo amanhã. Já não lembra a última vez que se sentiu verdadeiramente vivo. Mas talvez isso não signifique que você está quebrado.
Talvez signifique apenas que passou tempo demais sobrevivendo, tempo demais tentando cumprir papéis, tempo demais tentando ser quem precisava ser, e pouco tempo sendo quem realmente era. Porque existe uma diferença entre existir e viver. Existir é passar pelos dias. Viver é estar presente neles. Existir é contar o tempo. Viver é criar memórias. Existir é apenas continuar. Viver é sentir que existe algo dentro de você que continua despertando para o amanhã. E talvez a sua missão agora não seja encontrar imediatamente um propósito para o resto da vida. Talvez sua missão seja muito mais simples. Talvez seja apenas voltar a sentir curiosidade, voltar a ouvir sua própria voz, voltar a prestar atenção nas coisas que fazem seus olhos brilharem, voltar a perguntar o que você quer, não o que esperam de você, não o que os outros querem para você, não o que parece mais seguro, mas o que você realmente quer. Porque às vezes, o propósito não aparece como uma resposta. Às vezes, ele aparece como uma direção, pequena, silenciosa, quase imperceptível, mas suficiente para dar o próximo passo. E às vezes, um único passo é tudo o que uma vida inteira precisa para começar a mudar. Mas existe uma coisa que quase ninguém percebe. Quando você passa tempo demais procurando um propósito grandioso, você começa a desprezar as pequenas coisas. Começa a acreditar que sua vida só terá valor quando descobrir sua missão. Quando encontrar o trabalho perfeito. Quando tiver certeza absoluta do futuro. Quando finalmente souber exatamente quem é. Mas e se essa certeza nunca chegar? E se a vida não funcionar dessa maneira? Porque a verdade é que muitas pessoas passam anos esperando o momento em que tudo fará sentido. E esse momento simplesmente não existe. A vida raramente se revela inteira. Ela se revela em pedaços, em pequenos fragmentos, em experiências aparentemente comuns, em conversas que você não esperava ter, em erros que você não queria cometer, em caminhos que nunca planejou seguir. E talvez seja por isso que tantas pessoas deixam a própria vida escapar por entre os dedos. Elas estão tão ocupadas, procurando um significado definitivo, que não percebem os significados que já existem. Porque talvez o propósito não seja uma montanha esperando por você no horizonte. Talvez ele seja construído todos os dias, nas escolhas que você faz, nas coisas que decide aprender, nas pessoas que decide ajudar, nas responsabilidades que escolhe carregar, nos problemas que escolhe enfrentar. Talvez o propósito não seja algo que você encontra, talvez seja algo que você cria, e isso assusta, porque significa que ninguém virá entregar uma resposta pronta. Ninguém poderá dizer exatamente quem você deve ser. Ninguém poderá apontar para uma direção e garantir que ela é a correta. E por mais desconfortável que isso pareça, também existe liberdade nisso. Porque se ninguém pode definir seu caminho, também significa que você não está condenado a seguir o caminho de outra pessoa. Você não precisa viver a vida que esperavam de você. Não precisa perseguir sonhos que nunca foram seus. Não precisa continuar carregando uma identidade que já não faz sentido. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando se encaixar, que esqueceu que nasceu para existir como indivíduo. Talvez tenha passado tanto tempo observando a vida dos outros, que deixou de prestar atenção na sua. Talvez tenha passado tanto tempo perguntando qual é seu propósito, que nunca perguntou uma coisa mais importante. O que faz você se sentir vivo, não impressionado, não distraído, não entretido, vivo, porque existe uma diferença. Muitas coisas conseguem distrair você, poucas conseguem despertar você. E talvez a resposta não esteja escondida em uma grande revelação. Talvez ela esteja escondida nas pequenas pistas que você ignora todos os dias, na curiosidade que você abandona, na ideia que você nunca explora, na habilidade que sempre quis aprender, no projeto que sempre adia, na conversa que evita ter, no risco que tem medo de correr, porque a vida raramente grita. Na maioria das vezes ela sussurra. E o problema é que você vive em um mundo barulhento demais para escutar. Barulho de opiniões, barulho de comparações, barulho de expectativas, barulho de pessoas dizendo quem você deveria ser. E quanto mais barulho existe ao seu redor,
mais difícil fica ouvir a si mesmo. Talvez seja por isso que tanta gente sente vazio, não porque não possui um propósito, mas porque perdeu a conexão com aquilo que a torna única. E quando isso acontece, até as conquistas parecem sem graça, até os objetivos parecem vazios, até os dias bons parecem incompletos, porque nenhuma realização consegue preencher um espaço que foi criado pela desconexão consigo mesmo. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja: qual é o sentido da minha vida? Talvez seja: estou vivendo de uma forma que faz sentido para mim? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas perguntas. A primeira busca uma resposta distante. A segunda exige honestidade. E honestidade pode ser desconfortável, porque talvez você descubra que está vivendo uma rotina que não escolheu, perseguindo objetivos que não deseja, mantendo hábitos que o afastam de quem gostaria de ser. Mas também é essa honestidade que abre espaço para a mudança. Porque ninguém encontra um novo caminho fingindo que está satisfeito com o atual. E talvez seja aqui que tudo começa. Não quando você encontra seu propósito, não quando descobre sua missão, não quando finalmente entende o significado de tudo, mas quando decide parar de viver no automático, quando decide prestar atenção, quando decide experimentar, quando decide voltar a participar da própria vida. Porque o vazio não desaparece da noite para o dia, mas ele começa a perder força quando você volta a se mover, quando volta a construir, quando volta a explorar, quando volta a se conhecer. E então, pouco a pouco, os dias deixam de ser apenas dias, as semanas deixam de ser apenas semanas, a vida deixa de ser apenas algo que acontece com você e passa a ser algo que você escolhe viver. Talvez você ainda não saiba qual é seu propósito. E tudo bem. Talvez você ainda esteja perdido. E tudo bem. Talvez ainda existam dúvidas, talvez ainda existam medos, talvez ainda existam perguntas sem resposta. Mas não confunda a ausência de respostas com a ausência de caminho. Porque muitas vezes o caminho aparece para quem continua andando, não para quem permanece esperando. Então, se hoje você sente que sua vida está vazia, não procure desesperadamente uma resposta definitiva. Procure um motivo para dar o próximo passo, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo incerto. Porque às vezes o sentido da vida não aparece no fim da caminhada. Às vezes, ele nasce durante ela, e quando você finalmente olha para trás, percebe que não encontrou seu propósito. Você o construiu, um passo de cada vez. E lembra, absorver conhecimento é importante, mas é a ação que realmente muda vidas. Então, se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, se inscreve no Horizonte Humano e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.